Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos a mais uma videoaula de ciências, hoje com o tema Aedes aegypti. E durante todo o mês de junho nós estaremos falando sobre o Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele, tá? Vamos dar início. O Aedes aegypti, ele é conhecido popularmente como o mosquito da dengue. Mas é importante que nós saibamos que ele não é transmissor somente da dengue. Ele é transmissor também da chikungunya, da zika, da febre amarela, certo? Então vamos conhecer um pouquinho sobre ele, da história dele e como ele veio parar aqui no nosso país. O Aedes aegypti, ele é um mosquito proveniente da África, né? Mais precisamente do Egito. Ele é encontrado atualmente em todos os estados do nosso país e do Distrito Federal. Esse vetor de várias doenças, ele foi introduzido nas Américas durante as primeiras colonizações europeias. E você sabia que o Aedes aegypti ele já foi um dia erradicado no nosso país? No século XX, os índices de febre amarela eram alarmantes, o que levou a uma intensa campanha de erradicação. A luta deu resultado e em 1955, o último foco do mosquito foi destruído em nosso país. Em 1958, conseguimos o certificado de erradicação. Infelizmente, alguns países do nosso continente, não conseguiram acabar com o mosquito, o que resultou na sua reintrodução no nosso país. Triste, né? Mas vamos conhecer melhor ele. Vamos ver as características desse mosquito. O Aedes aegypti ele apresenta hábitos diurnos e está bastante adaptado ao ambiente urbano, certo? Suas características mais marcantes é a coloração preta com listras e manchas brancas espalhadas pelo corpo. Mede cerca de meio centímetro a 1 centímetro, tá certo? Normalmente realiza seus voos em locais com pouca luz e perto do solo. Então os voos são mais baixos e ele procura lugares escuros, tá? A fêmea do Aedes aegypti é a única capaz de picar o ser humano. Então, o macho ele não pica o ser humano, tá? Somente a fêmea. Vale destacar, no entanto, que a fêmea alimenta-se também de substâncias açucaradas, como o néctar, que é o único alimento consumido pelos machos. Então, os machos, eles não picam o ser humano, eles se alimentam dos açúcares, né, que é encontrado no néctar. Já a fêmea, além de se alimentar dos açúcares, ela também se alimenta do sangue humano, sangue de animais, tá certo? Vamos aqui a algumas diferenças entre o macho e a fêmea. Ó, o macho alimenta-se exclusivamente de frutas, não é? Sua saliva possui uma substância anestésica. Se você observar, a picada deles não dói, tá? Não dói. De jeito chega a gente nem sentir. O corpo do macho, certo? Um pouco menor em comparação com o da fêmea. Muitos cílios em suas antenas, é o que a gente pode observar aí. Já a fêmea, ela necessita de sangue para o amadurecimento dos ovos. Sua saliva possui uma substância anestésica, tá? Também é onde está o vírus, né, transmissor da doença. Então, o corpo mede, em média, 1 centímetro, então ele é maior do que o macho, tá? E ela possui poucos cílios em suas antenas. Ok? Como se reproduz? Como é que o Aedes aegypti se reproduz, né? As fêmeas do Aedes aegypti depositam seus ovos em ambientes fora d'água, mais perto dela, tá certo? Então, ela não deposita os ovos dentro da água, mas sim próximo a ela, certo? Sendo assim, se existe um recipiente acumulando água, o mosquito colocará seus ovos na parede desses recipientes. Quando o líquido atinge esses ovos, ocorrerá a eclosão.
e terá início o desenvolvimento do Aedes. O mosquito em condições ambientais favoráveis demora, em média, 10 dias para atingir a fase adulta após a eclosão do ovo. Aí a gente tem aqui uma imagem que mostra todo o processo de reprodução do Aedes aegypti. É lógico, depois do cruzamento, né? Então, nós temos aí a fêmea, né? Então, a fêmea, o mosquito, deposita seus ovos em qualquer recipiente que contenha água. Esses ovos, no início, ele é branco, tá? Mas depois ele vai ganhando uma coloração escura, certo? Esses ovos, quando encontram-se em meio aquoso, no caso, em contato com a água, eclodem, tá? Dando origem às larvas que vão viver na água, né? Vão viver durante cerca de 5 dias até se formar a pupa. Essa pupa vive na água e demora uns 2 dias em média para se transformarem em mosquitos adultos com capacidade de voar. Então, não esqueçam, o ciclo de reprodução do adulto, nós temos os ovos, dos ovos nós temos as larvas, das larvas nós temos a pupa, que da pupa dá origem ao adulto, certo? Gravem isso aí que é importante. Vamos agora a um resumo, né? O tempo de vida dele é o resumo. Vamos ver o que o resumo nos traz. O que é importante que nós saibamos, tá? Tempo de vida, cerca de 30 dias. Após 7 dias como larva, o mosquito está maduro, em torno de 7 a 10 dias, tá certo? A cor, café ou preta, e listras brancas no corpo e nas pernas, não esqueçam. Voam a altura média de 1,5 m acima do chão, então sempre voos baixos, tá certo? E eles preferem sempre lugares escuros. Horário de maior atividade é o início da manhã e final da tarde. A fêmea pica o hospedeiro infectado e leva o vírus na saliva. Então, lembrando que é a fêmea que pica o ser humano, né? O hospedeiro. E não o macho, tá? O macho se alimenta somente de néctar, tá? De frutas, certo? A fêmea, além das frutas, se alimenta do sangue para amadurecer os seus ovos. Não esqueça. Apenas a fêmea do mosquito que transmite o vírus. Então, somente ela possui o vírus na saliva e somente ela transmite esse vírus, tá? O clima perfeito para a reprodução é um clima quente e úmido. Seu ambiente de reprodução é em água limpa e parada. Lembrando que é próximo à água, tá? Ela deposita os seus ovos próximo à água, tá? A cada 3 dias, colocam cerca de 40 ovos de uma vez só. Então, a proliferação do mosquito é muito rápido e é muito grande, certo? E o tempo de vida, 30 dias. Combate ao Aedes aegypti. Então, assim, muitas são as campanhas que se fazem para combater o Aedes aegypti. E aqui vai algumas dicas, né? Porque nós podemos fazer o nosso a partir da nossa casa. Então, algumas dicas interessantes que eu acredito que você já tenha escutado, né? Ou visto. Manter a caixa d'água bem fechada. Manter também bem fechados os tonéis e barris d'água. Lembrando que toda semana o ideal, você que acumula água na sua casa, algum recipiente, toda semana é interessante que você lave bem com sabão e com uma escova esfregando, porque as fêmeas, elas colocam os ovos nas paredes do recipiente. Então, é interessante que faça isso, tá certo? Sempre prestar atenção nas calhas, né, por onde a água passa, a água da chuva. Então, sempre olhar se tem algo impedindo que essa água ela desça, tá? Porque se tiver algo impedindo, a água vai acumular e ali é possível foco, né, do mosquito, certo? Quem cuida de plantas, que gosta de plantas e coloca as plantas naquele
naquele pratinho, o interessante é que se coloque areia. Se não for colocar areia, mas está sempre limpando aquele pratinho, lavando as paredes com água e sabão, certo? Aqui são algumas dicas que vocês, umas dicas de prevenção, né? Para que a gente possa, assim, combater o Aedes aegypti, tá? E é isso, gente. A nossa aula acaba por aqui, tá certo? E na próxima semana a gente vem falando sobre a dengue, tá certo? Tenham uma boa tarde, bons estudos e não esqueçam de realizar a atividade e me enviar, tá? Tchau, até logo.